Olá pessoal, bom, esse aqui é o terceiro vídeo, né? No caso, a questão 3.3, ela diz o seguinte: suponha que a matriz X, 2 por 2, não necessariamente hermitiana ou unitária, seja escrita como, aqui a representação dela, x igual a A0 mais sigma interno A, ou seja, aqui as três matrizes de Pauling, produto interno com as componentes desse vetor aqui, A1, A2, A3, onde A0 e A1, A2, A3 são números. Como A0 e AK com K de 1 até 3 estão relacionados com o traço de x e com o traço de sigma k vezes x. Inicialmente, vamos reescrever a expressão da nossa x e abrir as suas componentes, sabendo que cada sigma dessa corresponde a uma matriz de Pauling. Da forma como que fizemos nos exercícios passados, vamos só replicar a mesma ideia, que é qual? A gente sabe que o elemento A3, né, que faz o produto interno, fica o produto com a sigma 3, ela só tem elemento na diagonal principal, enquanto o A2 e o A1, ele só tem elemento na diagonal secundária. Dessa forma, A0, por causa da identidade, né, tá aqui x igual a A0, então tem A0 na identidade. Na diagonal principal ainda temos A3 e menos A3, né, correspondente aqui a sigma 3, o número e menos ele. E na diagonal secundária temos A1, A1, como aqui está 1, 1, e menos i A2 e i A2, como está aqui, menos i, i. Ok, então a matriz X ela já está escrita. Próxima etapa é observar que, de cara, o traço dessa matriz é 2 vezes A0. Somando esse elemento com esse, cancelam-se aqui os A3 e ficam só A0 mais A0, 2A0. Perfeito, então achamos o traço da matriz X. Fácil, né? Agora vamos achar o traço desse produto aqui. Inicialmente, vamos nos recordar de algumas relações, né? O que é que define uma matriz de momento angular? Bom, a gente sabe que é a relação de comutação. No caso das matrizes de Pauling, o comutador de sigma1 com sigma2 é igual a 2i sigma 3. E se você fizer uma troca desses índices em ordem cíclica, ou seja, aqui está 1, 2, 3. Se tiver 3, 1, 2, ou se tiver 2, 3, 1, ainda assim a relação é estabelecida. E qualquer outra permutação desses três números vai trocar o sinal aqui, né? Vamos só relembrar essa ideia do comutador entre componentes do momento angular. Abrindo a expressão aí do comutador, nós observamos aqui sigma 1, sigma 2 menos sigma 2, sigma 1. Só que as matrizes de Pauli anticomutam, ou seja, sigma 2, sigma 1 é menos sigma 1, sigma 2. Então eu posso escrever duas vezes esse primeiro termo. E por fim, a gente estabelece aqui uma relação. Que relação é essa? Para as matrizes de Pauli, ao invés de eu pensar nessa relação de comutação, eu posso pensar nessa. Essa daqui é equivalente à relação de comutação original. Ou seja, sigma 1, sigma 2 igual a i sigma 3 vai ser a nossa relação para vincular produtos entre duas matrizes de Pauli. Ainda assim, observe que a gente tem uma relação extra. Qual relação? Se eu tomar o quadrado de qualquer uma dessas matrizes, vai dar identidade. Aqui a identidade eu preferi representar por sigma 0 para manter o padrão das componentes A0, A1, A2, A3. E um último detalhe, né? Eu posso ainda assim, como eu tinha comentado, fazer a troca desses índices aqui em ordem cíclica. Aqui está 1, 2, 3. Eu poderia colocar 2, 3, 1. Eu poderia colocar 3, 1, 2. Então, o importante é permutações cíclicas, a equação se mantém. Permutações anticíclicas, ou seja, se você inverter essa ordem para uma diferente das três que eu acabei de mencionar, troca esse sinal. Vamos voltar ao problema. Isso aqui foi só relembrando coisas que precisávamos saber sobre as matrizes de Pauling. Para a gente calcular o traço dessa matriz aqui,
sigma k vezes x. Inicialmente pegamos a matriz x, né, como foi descrita aqui no começo. Ela aqui é A0, tá aqui o A0. E o produto interno de cada elemento da sigma, sigma 1, 2 e 3, com A, 1, 2 e 3. E claro, aqui já está o produto por sigma k à esquerda. Outro ponto. Quando fizermos o produto, vocês vão perceber que essas 4 parcelas, só uma delas contribui com o traço. Como podemos observar isso? Eu vou abrir cada um dos casos pré-conhecidos, só abrindo essa expressão. Vamos supor que k seja igual a 1 primeiro. Se k é 1, eu tenho sigma 1 vezes x. Aqui eu tenho sigma 1 vezes A0. Beleza até aí. Agora nesse seguinte, eu tenho sigma 1 vezes sigma 1. Deu o quê? Sigma 1 ao quadrado, que é a identidade. Então, bota só o A1. Aqui eu teria sigma 1, sigma 2, que dá I sigma 3, relação de comutação. Aqui, sigma 1, sigma 3, aí veja que está na ordem anticíclica, né? Aí 1, 3 vai para menos 2. Menos I sigma 2 a 3. E a gente pode repetir isso para os outros casos. Vou apresentar aqui do sigma 2 vezes x, só para a gente reobservar. Multiplica por sigma 2. Aqui, sigma 2 a 0. Aqui, sigma 2, sigma 1. Tá ao contrário, né? Não tá 1, 2, tá 2, 1. Então, vai dar menos i sigma 3. Aqui, sigma 2, sigma 2. Sigma 2 ao quadrado, identidade. Tá aqui, só a 2. E aqui, sigma 2, sigma 3. Tá na ordem, sigma 1. I sigma 1. A mesma coisa vai se persistir quando eu pegar sigma 3 vezes x. Não vou repetir, mas você observa que o único cara que está na diagonal principal solto aqui é o A3, quando eu multipliquei por sigma 3. Aqui é o A2, quando eu multipliquei por sigma 2. Aqui é a 1, quando eu multipliquei por sigma 1. Então, observe que as outras matrizes, aqui sigma 1, sigma 2, esses só são elementos que estão na diagonal secundária. Esse está na principal, mas lembre que a sigma 3, para o traço, né, quando ela soma com o elemento, ela subtrai com o outro elemento, né, o elemento 1, 1 e o 2, 2, eles são simétricos. Então, eles se cancelam. Ou seja, o único cara que contribui quando eu multiplico por sigma 1 é o A1, aqui é o A2 pelo produto por sigma 2, e aqui o A3 pelo produto do sigma 3. Ok? O traço, ele vai ter duas vezes o A1, ele vai aparecer duas vezes, da mesma forma que está aqui. Aqui apareceu o A0 duas vezes no traço. Aqui vai aparecer duas vezes o A1, duas vezes o A2, duas vezes o A3. Em conclusão, o traço é exatamente duas vezes o AK. Perfeito, né? Bem simples esse item A. Tem essas sacadas de lembrar das propriedades das matrizes de Pauling, mas no final das contas não é um grande problema. Vamos agora para o item B. O item B ele pede para a gente obter A0 e AK, todos esses três, A1, A2 e A3, em termos dos elementos da matriz X. Ou seja, esse aqui é o elemento x11, esse é o x12, esse é o x21 e esse é o x22. Como é que eu escrevo cada um desses A's só usando o conhecimento de cada elemento desse X? Olha só, aqui a gente já sabe que o traço da matriz é 2 a 0. Então, A0 é a metade do traço. É o x1 mais o x22 dividido por 2. Cá está. Eu posso fazer a mesma coisa na diagonal secundária. Aqui eu tenho o A1 e o outro termo é simétrico. Então, se eu somar o x12 com o x21 e dividir por 2, eu tenho A1. O A2, a mesma coisa, só que agora é uma subtração, né? Eu posso fazer, por exemplo, o x21 menos o x12. Então, vai cortar esse termo aqui que é comum. Vai ficar 2i a 2. Então, o A2 é o x21 menos o x12 por 2i. E, por fim, o A3, eu posso fazer o seguinte. Posso pegar o x11 e subtrair o x22. Eu vou ter duas vezes o A3. Ou o A3 é a diferença dividido por 2. Bom, é isso. Obrigado.